Sejam bem-vindos ao canal a mais uma incrível história aqui num Globo de História. Tudo começou de maneira discreta, como algo que ninguém suspeitaria. Minha sogra, Marlene, uma mulher sempre muito reservada e que aparentava ser dedicada à família, começou a sair com mais frequência. No começo, não dei muita atenção. Eu achava que ela estava apenas tentando aproveitar a vida agora que meus sogros estavam aposentados e os filhos adultos. Porém, com o passar dos meses, algo parecia diferente. Marlene começou a se arrumar mais, a passar horas no salão de beleza e a comprar roupas novas que eu nunca tinha visto usar antes. Meu marido, Rogério, achava que era apenas uma fase de renovação. Deixa minha mãe viver um pouco. Ele dizia quando eu comentava o quanto o comportamento dela havia mudado. Mas, para mim, havia algo além. O que me fez perceber que algo estava realmente errado foi quando comecei a ouvir comentários das vizinhas. Coisas do tipo: você viu com quem Marlene saiu ontem? Ou ela estava jantando com um homem que não era o marido dela. No início, eu tentei ignorar, mas a curiosidade me consumiu. Foi aí que comecei a prestar mais atenção nos horários dela, nas desculpas para sair e nas mensagens que ela trocava no celular. Certa tarde, eu estava na cozinha de casa quando vi pela janela o carro da minha sogra estacionando na frente da casa. Ela desceu rapidamente, mas não estava sozinha. Ao seu lado, um homem saiu do carro e segurou a mão dela de forma que não deixava dúvidas. Aquilo me deixou paralisada. Não era um amigo ou alguém na família. Era um homem que eu já tinha visto antes. E o pior, eu sabia que ele era casado. Fiquei em silêncio, esperando que Marlene entrasse. Assim que ela sumiu pela porta da frente, fui até meu marido. Eu não sabia como contar aquilo, nem se devia. Rogério, acho que tem algo estranho com sua mãe. Comecei, tentando soar calma. Ele me olhou com a testa franzida, mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele respondeu: o que foi agora? Você sempre tem algo para falar sobre ela. Engoli em seco e decidi que talvez fosse melhor não falar nada por enquanto. Eu precisava ter certeza do que estava acontecendo. Nos dias seguintes, fiquei de olho nos movimentos de Marlene. E não demorou muito para eu flagrá-la de novo com aquele homem. Eles se encontravam em horários específicos, sempre em lugares onde achavam que ninguém os veria. Mas o mais perturbador era que, em alguns desses momentos, o homem casado aparecia usando a aliança. Como ele conseguia esconder aquilo da esposa? Eu não conseguia mais segurar aquilo dentro de mim. Estava ficando insuportável assistir minha sogra, Marlene, sair com aquele homem casado enquanto fingia que tudo estava normal. Não era justo. Meu marido, Rogério, continuava defendendo a mãe, achando que eu estava exagerando, que eu via coisas onde não tinha. Mal sabia ele o que realmente estava acontecendo. Esperei o momento certo. Sabia que, se confrontasse Marlene na frente do meu marido ou do restante da família, seria um desastre ainda maior. Então, uma tarde, quando ela apareceu sozinha na nossa casa, aproveitei a oportunidade. Rogério estava no trabalho e não haveria interrupções. O coração batia rápido no meu peito, mas eu sabia que precisava fazer isso. Oi, Marlene, posso falar com você um minuto? Perguntei tentando manter a calma, embora o nervosismo fosse visível na minha voz. Ela sorriu, como sempre, mas percebi que algo em seus olhos parecia distante. Claro, querida, o que houve? Eu respirei fundo, olhando diretamente nos olhos dela. Eu sei o que está acontecendo, disse de forma direta. Vi o sorriso dela desaparecer lentamente. O silêncio entre nós foi tão pesado que quase pude sentir a tensão no ar. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, com a voz vacilante, mas tentando manter a compostura. Eu sei que você está andando com aquele homem casado. Vi vocês juntos, mais de uma vez. Falei firme, sem deixar espaço para ela negar. E não adianta tentar esconder mais. Se eu já sei, é só questão de tempo até o Rogério ou o seu marido descobrirem. O rosto de Marlene empalideceu. Ela desviou o olhar, encarando o chão como se tentasse ganhar tempo para pensar em uma resposta. Fiquei ali, esperando, e depois de alguns segundos, ela finalmente falou, quase sussurrando: você não entende. Então me faça entender, respondi, cruzando os braços. Porque, sinceramente, isso não faz sentido para mim. Porque você está destruindo sua família assim. Ele é casado, Marlene. Você sabe o que está fazendo? Ela suspirou e, por um momento, achei que ela fosse começar a chorar. Eu não planejei isso,
Não queria que fosse assim. Começou. Mas depois de tantos anos, seu sogro, nosso casamento, está morto. Ele nem se importa mais comigo. Fiquei em silêncio, tentando processar tudo o que ela estava dizendo. Claro que eu sabia que o casamento deles não era perfeito, mas eu nunca imaginaria que chegaria a esse ponto. Isso não justifica o que você está fazendo, disse firme. Você sabe que está errada, e uma hora a verdade vai aparecer. Marlene me encarou, seus olhos agora cheios de tristeza, mas também de raiva. Você não entende. Você não sabe o que é viver anos em um casamento sem amor. Eu não vou deixar meu marido, mas preciso de algo para mim. Algo que me faça sentir viva de novo. Depois da conversa tensa com Marlene, fiquei dias com aquele peso nas costas. O que ela me contou não justificava a traição, e eu não conseguia deixar de pensar no meu sogro, Antônio. Ele era um homem calado, reservado, mas sempre parecia ser dedicado à família, embora não fosse muito afetuoso. Não era justo que ele estivesse sendo traído e enganado daquela maneira. Decidi que, se Marlene não iria parar com o caso, alguém precisava contar a verdade. Era uma situação delicada, e eu sabia que falar com Rogério primeiro poderia criar um conflito enorme entre ele e a mãe. Então, resolvi que seria melhor confrontar diretamente Antônio. Talvez ele já soubesse, talvez suspeitasse, mas precisava saber de mim o que estava acontecendo. Esperei por um dia em que Rogério estivesse no trabalho e fui até a casa dos meus sogros. Marlene não estava, o que era um alívio. Bati na porta, e Antônio me recebeu com seu jeito sério, mas gentil. Oi, pai, será que posso conversar com você um minuto? Perguntei, tentando esconder a tensão na minha voz. Ele me olhou com curiosidade, mas não parecia desconfiar de nada. Claro, entra. Aconteceu alguma coisa. Sentei no sofá da sala e respirei fundo. Não havia como suavizar aquilo, então fui direto ao ponto. Antônio, eu preciso te contar algo. Sei que é difícil ouvir isso, mas Marlene está se encontrando com outro homem. Ele é casado. Eu vi com meus próprios olhos. A expressão de Antônio mudou na hora. Ele me encarou com uma mistura de choque e dor. Era como se eu tivesse arrancado o chão debaixo dele. O quê? O que você está dizendo? Ele parecia lutar para processar o que eu havia dito. Eu vi, Antônio. Ela está saindo com um homem casado. Isso vem acontecendo há meses. Eu não sabia se devia te contar, mas não posso ficar calada vendo isso acontecer. Por alguns segundos, ele ficou em silêncio, o rosto empalidecendo. Você tem certeza? Você realmente viu isso? A voz dele estava baixa, quase um sussurro. Assenti, e ele passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Eu sempre soube que as coisas entre mim e Marlene não estavam bem, mas nunca pensei que ela faria algo assim. Ele se levantou, andando pela sala como se estivesse perdido. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Alguns meses, pelo que percebi. Mas eu não sei todos os detalhes. Só sei que ela não vai parar sozinha. E eu achei que você precisava saber. Antônio ficou em silêncio novamente, e eu podia ver o conflito em seus olhos. Depois de alguns minutos, ele se virou para mim. Obrigado por me contar. Eu não sei o que vou fazer ainda, mas obrigado. Depois que contei tudo a Antônio, ele parecia mais calado e distante. Era como se o peso da traição tivesse esmagado qualquer vestígio de tranquilidade que ele tinha. Eu sabia que ele estava tentando manter a calma, mas seu olhar vazio revelava o turbilhão por dentro. Ele decidiu que não podia deixar aquilo continuar. Vou confrontar Marlene hoje à noite, disse ele, com uma firmeza assustadora. Quando Marlene chegou em casa, já era tarde. Eu estava na sala com Antônio e ele estava sentado na poltrona, com a expressão rígida. Assim que ela entrou, ele se levantou, sem rodeios, disparou. Marlene, eu sei sobre o seu caso. A reação dela foi instantânea. Marlene ficou pálida, os olhos arregalados, como se tivesse levado um soco no estômago. Do que você está falando, Antônio? Ela tentou disfarçar, mas sua voz trêmula atraiu. Eu sei de tudo. Sei que você está saindo com um homem casado. E eu sei que isso vem acontecendo há meses. Marlene olhou para mim, seus olhos agora cheios de raiva, como se me culpasse por tudo. Você contou para ele? Não contou? Ela gritou, avançando na minha direção. Isso não é da sua conta. Isso não importa agora. Antônio a interrompeu, sua voz subindo. O que importa é que você me traiu.
Você está me enganando enquanto finge que tudo está bem. Como você pôde fazer isso comigo, com a nossa família? Marlene tentou se defender. Você nunca se importou comigo. Nosso casamento estava acabado há anos. Eu estava sozinha. Antônio. E você nem percebia. E isso justifica você dormir com outro homem, um homem casado. Marlene, eu posso não ser perfeito, mas não merecia isso. A voz de Antônio estava agora cheia de mágoa, e ele bateu com o punho na mesa, fazendo as chaves e objetos em cima tremerem. O grito dele ecoou pela casa, e naquele momento, Rogério chegou da rua. Ele entrou pela porta e, ao ver a cena, parou, confuso. O que está acontecendo aqui? Eu me encolhi, esperando que aquilo se tornasse um caos ainda maior. Marlene se virou para o filho, com lágrimas nos olhos. Rogério, seu pai está me acusando de algo terrível. Ele acha que eu estou traindo ele. Ela choramingou, mas suas lágrimas não me convenciam mais. É verdade, Rogério, eu disse antes que ela pudesse continuar. Eu vi com meus próprios olhos. Ela está saindo com um homem casado. Rogério olhou de mim para a mãe, em choque. Mãe, isso é verdade. Marlene, agora sem saída, explodiu. Sim, é verdade. Eu estava infeliz, Rogério. Seu pai me deixou sozinha por tanto tempo. E eu precisava de alguém. O rosto de Rogério se contorceu de incredulidade. Como você pôde fazer isso? Como você teve coragens? A discussão se intensificou, com os três gritando ao mesmo tempo. Antônio, agora completamente fora de si, começou a jogar acusações, e Marlene se defendia atacando, culpando o casamento frio e distante que tinham. Rogério tentava colocar ordem, mas estava tão abalado que não conseguia. Eu fiquei em silêncio, observando a família desmoronar diante de mim. A briga parecia interminável. Gritos, acusações e o peso da verdade explodindo em cada palavra. Antônio, ferido e cheio de raiva, finalmente se levantou com uma firmeza que eu não havia visto antes. Chega, Marlene. Não há mais nada para discutir. Eu não vou continuar casado com alguém que me traiu assim, que destruiu a confiança da nossa família. Você precisa sair daqui. Agora. Marlene ficou paralisada por um instante, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Mas, ao ver a seriedade no olhar de Antônio e a decepção nos olhos de Rogério, ela soube que não tinha mais volta. Seus ombros caíram, e ela olhou ao redor como se estivesse perdida. Vocês realmente vão me abandonar por causa disso? Antônio não respondeu. Apenas virou as costas e saiu da sala. Rogério, ainda abalado, também se afastou, incapaz de encarar a mãe. Marlene, agora sozinha no centro da sala, respirou fundo, tentando segurar as lágrimas, mas o desespero finalmente tomou conta. Ela correu para o quarto, pegou uma mala e começou a arrumar suas coisas rapidamente. Ninguém tentou impedi-la. O silêncio na casa era tão denso quanto o peso da traição que pairava no ar. Quando Marlene passou pela porta de saída com suas malas, deu uma última olhada para a casa onde havia passado tantos anos. Sabia que estava deixando para trás tudo o que construíra, mesmo que estivesse desgastado. Ao sair, não houve despedidas. Não houve perdão. Apenas o som da porta se fechando atrás dela. Os dias se passaram, e Marlene se viu cada vez mais isolada. Ela alugou um pequeno apartamento na periferia da cidade. Não era nada comparado à casa que dividia com Antônio, e o vazio dentro dela era imenso. Tinha perdido a família, o marido, e agora o homem com quem estava envolvida também havia se afastado, temendo a repercussão do escândalo. Sozinha em seu pequeno apartamento, Marlene passava os dias olhando pela janela, sem ninguém para conversar. O arrependimento a consumia, mas era tarde demais. Não havia como voltar atrás. Ela pensava nos momentos em que poderia ter feito diferente, nas escolhas que a levaram até ali, mas agora tudo o que restava era a solidão e o eco de suas próprias falhas. Antônio seguiu em frente. Rogério, apesar da dor, aos poucos reconstruiu sua vida ao lado da família, mas o nome de Marlene se tornou um assunto proibido. Ela havia se afastado tanto que era como se nunca tivesse existido. Marlene, agora completamente sozinha, entendia que o preço de suas escolhas havia sido mais alto do que ela jamais poderia imaginar. Isso foi tudo no nosso canal. Até a próxima incrível história.